Olá, paz do Senhor. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Dia maravilhoso do Senhor, 3 de setembro de 2023. Palavra viva e eficaz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Deus sempre tem uma bênção para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 12. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se faziam debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Por isso eu louvei os que já morreram, mais dos que os que vivem ainda. É melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só, e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmãos, e contudo não cessa do seu trabalho. E também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz, para quem trabalha eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar, porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro, que nasceu em seu reino, torna-se pobre. Vi a todos os viventes andarem debaixo do sol como com a criança, a sucessora, que ficará no seu lugar. Não tem fim todo o povo que foi antes dele, tampouco o que lhe sucederem se alegrarão dele. Na verdade, que também isto é vaidade e aflição de espírito. Guarda teu pé, quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consistas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Se vires em alguma província opressão do pobre e violência do direito e da justiça, não te admires de tal procedimento, pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia, e há mais altos do que eles. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem amar o dinheiro mais, jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde os bons se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os ver com os seus olhos?
Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Assim, que também isto é um grave mal, que justamente como veio, assim há de ir. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado e enfermidade e furor? Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e é muito frequente entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, e Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho lhe come. Também isto é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto de balde veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome, e ainda que nunca viu o sol, nem conheceu nada, mais descanso tem este do que aquele. E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos e não gozasse o bem, não vão todos para um mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu espírito. Porque que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vida dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também nisto é vaidade e aflição de espírito. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Na verdade, que há muitas coisas que multiplicam a vaidade. Que mais tem o homem de melhor? Pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem por todos os dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Amém, irmãos? Livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao capítulo 7, versículo 7. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em nossos corações e ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, a ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isto para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis
em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados. Por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tiro. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Amém, irmãos? Livro de Salmo 47, versículo 1 ao versículo 9. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. Amém, irmãos? Provérbio 22, versículo 16. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.